na sinagoga, louvado seja Jesus. E ali estava uma mulher encurvada. Ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia se endireitar. Louvado seja Deus. Então a mulher não podia se endireitar, porque havia o que nela? Um espírito. Jesus disse que esse espírito mantinha aquela mulher curvada, e todo jeito que ela tentava endireitar, ela não conseguia. E esse espírito estava mantendo isso por quantos anos? 18 anos. Agora você consegue imaginar a pessoa sentindo essa dor e andando encurvada 18 anos? Se essa mulher tivesse ido do médico, certamente o médico tinha feito ali, né, o diagnóstico, os trem tudo, e tinha chegado numa causa, numa conclusão. Olha, você tem uma fratura na coluna e por isso você não consegue endireitar. Olha, o que aconteceu com você? Eu escorreguei, caí, machuquei. Depois desse dia, é uma suposição. Mas Jesus não olhou como os médicos olham. Jesus sabia que podia ser assim o problema dela, mas Jesus não olhou como os médicos olham. Mas Jesus olhou como Deus, porque Ele é Deus. Muitas das vezes nós estamos subindo uma escada, nós escorrega e cai, e a gente machuca, e a gente pensa, é uma enfermidade física, ok? Mas quem fez você escorregar e cair? Eu já vi caso de falar que a pessoa sentiu algo empurrando eles. O irmão Michael é desse, na escada da própria casa. E a pessoa machuca, e agora quem vai manter aquela enfermidade? É um espírito maligno. Por isso que muitas vezes a pessoa machuca, machucadinho de nada, vai lá no médico e fala, você tem diabetes. Mas quem está mantendo aquilo ali? O espírito está mantendo aquilo ali. Assim como Jesus disse, se o espírito sai, a enfermidade ela fica vulnerável para secar mais rápido. Não vai ter nada ali para manter aquela enfermidade. Então a ferida ela cicatriza com facilidade. Lembra do bom samaritano? Ele foi lá e encontrou um homem caído, cuidou, mas os outros passavam pelo lado da rua, via ele caído lá, mas não ajudava aquele homem que foi assaltado, né, por ladrões. Ninguém ajudava ele, mas passou um bom samaritano. Passou azeite sobre as suas feridas, seu vinho, colocou sobre o seu animal e levou para uma casa para cuidar dele. Após o espírito sair, a enfermidade ela cicatriza com rapidez. Quero dar um exemplo: um câncer. Um câncer ele é causado pelo espírito maligno. Quando o espírito sai, automaticamente aquela ferida começa a cicatrizar. Nem os médicos entendem. É um milagre. Tem muitos desses milagres que estão acontecendo por aí. Mas o que mantém a enfermidade? O pecado. Simplesmente o pecado. O pecado, quando você anda nele, o inimigo ele anda fortalecido. E quando você não declara que o mal sai, ele fica ali guardadinho, escondidinho. E quando você não manda ele embora, ele está ali. Mas a partir do momento que você reconhece que é ele que está ali, fala, não, eu reconheço que é o espírito que está causando essa dor. Eu reconheço que é o espírito que está causando essa doença.
Satanás: Jesus me deu poder e autoridade sobre você, sai agora. Ele tem que sair. Jesus disse: se você tiver fé e não duvidar no seu coração, você poderá dizer a este monte: erga-te e lança-te ao mar. E isso sucederia. Agora, ele diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? Você poderá dizer: é possível que não conseguimos ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Houve uma certa ocasião que os discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé, nos ensina a orar. E então Jesus foi e disse assim: quando for orar, você ora assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas ofensas, assim como nos tem perdoado, perdoando aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Jesus ensinou eles a orar. Somente isso. Muitas das vezes nós queremos florescer as coisas, inventar modinha demais, sendo que Jesus nos ensinou umas coisas tão simples. Somente fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Continuando a leitura, ele diz assim: ao vê-la, Jesus chamou-a à frente. Ele disse: mulher, você está livre da sua doença. Volto a repetir, está lá no verso 12. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente. Ele disse: mulher, você está livre da sua doença. Então, se nós for parar aqui para raciocinar o que Jesus está falando, Jesus usou o que para libertar ela? A palavra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele diz: que haja luz, e houve luz. A Bíblia fala por meio de João que a palavra andou no meio dos homens. Andou no meio dos seus, mas os seus não o receberam. Então a palavra se fez carne. Vê? Por meio da palavra ele disse o quê? Mulher, você está livre da sua doença. Então quando ele liberou a palavra, o que aconteceu? Ela foi livre. Louvado seja Deus. Seja bem-vinda, irmã Sandra. Fica à vontade. E então ele a libertou primeiro com a palavra. Mas se você prestar atenção aqui, a mulher ainda continua encurvada. No próximo versículo, ele põe a mão nela. Quando ele põe nela, ele endireita. Vê? Primeiro ele a libertou por meio da palavra. Mulher, você está livre do seu sofrimento, você está livre da sua doença. E agora ele põe a mão nela para cumprir aquela palavra que ele disse para os discípulos: imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. E ele continua dizendo: então impôs-lhe a mão e imediatamente ela endireitou-se e passou a glorificar a Deus. Meu Deus do céu, isso é real, gente. Isso foi o que aconteceu de verdade mesmo. E hoje nós podemos dizer: mas como assim? Será que isso aconteceu mesmo de verdade? Põe à prova a palavra de Deus. Faz um teste. Declara com fé. Ele disse: se você declarar com fé, nenhum mal poderá ficar de pé diante de você. No livro de Tiago,
No capítulo 5, no verso 1, ele diz assim, ó: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos de livre e espontânea vontade. E ele vai dizer assim, ó: peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Vê, ó, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que vai receber algo de Deus, pois está com a mente dividida e é instável em tudo que faz. Jesus cura, mas a partir do momento que você duvida, você perde a cura. Na mesma hora que você sente o toque de Deus te curando, e você anda um pouquinho, que será que isso é de Deus mesmo? Perdeu a cura. Entrou incredulidade, mente dividida. E Deus não trabalha com mente dividida. Ele diz assim, ó: pedis, pedis e não sabeis pedir, pois quando pedem, pedem por interesses próprios. Por isso que nós temos que ter fé mesmo. A Bíblia diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não se veem. Imagine comigo, se a fé vence. Se você carnalmente, sem fé, você vai olhar a ferida e vai ficar com medo. Mas a fé, ela não vê, porque ela vê Jesus. Jesus já levou a ferida, Jesus já levou a enfermidade, Jesus já levou a doença, por meio da própria palavra que a Bíblia nos diz, que Ele levou as nossas enfermidades no madeiro, e sobre si levou todas as nossas doenças. Não adianta nada nós ter dinheiro, nós ter tudo, mas está enfermo. Agora nós ter saúde, nós iremos desfrutar de uma vida com Cristo. Jesus veio para quê? Qual foi a missão de Jesus? A Bíblia diz que Ele veio para nos ensinar o caminho. Porque Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode ir ao Pai sem Ele. Mas Ele veio, a Bíblia diz, por meio de Isaías, que Ele veio para abrir os olhos do cego, limpar o leproso, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. E Ele chegou até os discípulos e disse: assim como eu fiz, vocês também farão. E fala: meu Deus do céu, é incrível, gente. E Ele ainda diz assim: ó, e farão coisas ainda maiores, porque eu vou para o Pai, e tudo que vocês pedirem no meu nome, eu virei e o farei. Simples assim. Mas hoje nós não vemos esse ensino mais dentro das igrejas. Hoje o ensino é o inferno. Só esse é o ensino. Você vai para o inferno. Mas nós temos que entender a nossa autoridade. Quando nós entendemos o que somos em Cristo, e quando nós recebemos o Espírito da verdade, a Bíblia diz que Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu não posso me convencer do pecado, porque eu vou estar fazendo uma força que não carece. Mas quando o Espírito Santo vem, e quando você vai praticar o pecado, Ele no seu coração ele diz: não, você me ama? Amo, Senhor, desculpa, eu vou embora. Simples assim. Ele disse assim, ó, lá no livro de João: aquele que me ama obedecerão às minhas palavras, e eu amo porque Ele obedece às minhas palavras, e me revelarei a Ele. Gente, é real. Jesus vem à cena
porque você o ama, pelo único motivo, por causa da palavra dele. Agora, ele é a palavra. Então, quando você obedece a palavra, você está obedecendo ele. E agora ele vem e se revela a você. Eu tinha um sonho de ser muito usado por Deus. Eu buscava muito, subia os montes, descia monte, subia monte de joelho, arrancava o couro do joelho todo. Chegava lá em cima, só aquela, gente, eu estou pior que os católicos. Meu Deus, será que eu estou fazendo sacrifício à toa? Porque eu não estou vendo resultado. E eu orava por doente. O que você está sentindo? Parece que está doendo mais ainda. Eu disse, será que é verdade as suas palavras? Porque eu estou buscando tanto e não estou conseguindo. E houve um dia que eu tive um sonho. Eu estava num lugar assim, numa fazenda, e ali tinha um pasto muito grande, assim, como se fosse um campo de futebol, que aquela graminha baixinha, mas tinha milhares e milhares de pessoas ali naquele lugar. E aquele tanto de gente, e eu olhei de um palco lá na frente, e tinha um homem, um negão, pregando a palavra. Ele dizia, believe na name of Jesus. E eu vi pessoas manifestando para tudo quanto é lado, pessoas sendo curadas para tudo quanto é lado. E meu Deus, o que é isso? E tinha uma roça de milho assim, bem parecido comigo assim, e eu mais a minha esposa Carmen, falei, vamos chegar nessa roça e vamos apanhar os milhos? Ela falou, vamos. E então nós entramos nessa roça, que eu olhei as espigas, tinha quase 1 metro cada espiga. Eu falei, não, só uma espiga já dá. Peguei uma espiga daquela, escondi lá no cantinho. Eu falei, vamos lá ver de perto quem está pregando. E então cheguei lá, era este homem, morenão, conhecido como TV Joshua, um nigeriano. E eu ali pregando, orando por cura, e eu conversando em inglês, eu não entendia nada. E eu ia para o meio da multidão, eu vi um homem desse tamanho, com o cabelo sobre os ombros, meio cacheado, e com o rosto todo enrugado, assim, ó. A impressão que eu tinha é como se ele andasse muito no sol. E então eu via ele chegando perto daquelas pessoas depressivas, segurava na mão delas assim, começava a aconselhar aquelas pessoas, ele abraçava elas e disse, vai em paz, você está livre. E aquelas pessoas que tinham demônios nela, ele chegava e dava um tapinha na cabeça da pessoa assim, e aquela pessoa já manifestava e o espírito saía dela. Aquelas que estavam doentes, ele dava só um tapinha na cabeça dela assim, e aquela doença da pessoa saía. Quando você é empurrado para trás, a sua doença também é empurrada para trás. Quando você é empurrado para trás, o espírito também é empurrado para trás. Muitos falam assim, o homem vai orar para mim ali, eu não posso cair porque eu tenho medo. Bobeira sua. Porque quando você é empurrado para trás com a unção do Espírito Santo, quem está te empurrando é eu, é o Espírito. A enfermidade é empurrada para trás, a doença é empurrada para trás. E assim aconteceu nesse sonho. Então eu fui lá para o fundo, novamente, junto com a minha esposa Carmen no sonho. E então ali eu cheguei perto de um homem que tinha a mão mirada, torta para trás assim. Ele era aleijado de uma das mãos. E de repente, esse homem apareceu lá, perto de mim, mais da tarde. E olhou para este homem da mão mirada assim, e disse assim, tu queres ficação? Tu queres ficação? Tu queres ficação? E o homem disse, é o que eu mais quero. E então Jesus falou, põe a sua mão para frente. E quando o homem foi levando a mão para frente assim, ele apertou no meio da palma da mão do homem. E a mão do homem se endireitou na mesma hora. Aquilo, eu fiquei tão maravilhado que eu quase desmaiei lá no próprio sonho. Porque meu sonho era ver um milagre. E eu vendo esse
milagre diante dos meus olhos. E então, nessa hora, esse homem olhou para mim e disse assim: você quer esta unção? Você quer esta unção? Você quer esta unção? E ali eu já comecei a chorar. Eu falei assim: é o que eu mais quero. Aí eu não sabia se eu abraçava ele, ou se eu pulava nos pés dele, porque eu estava acostumado a subir um monte de joelho, fazer qualquer coisa ali para ter aquela unção. E então eu joguei nos pés dele, e ele pôs a mão sobre a minha cabeça. Quando ele encostou a mão na minha cabeça, a sensação que eu tive foi de pegar um fio 220 encostar na minha cabeça, e eu caí no chão. Eu tentei levantar e ele de novo, e eu caí no chão. Tentei levantar e ele de novo. Aí eu não consegui mais levantar. Aí eu fui despertando aos poucos. E então, desse dia em diante, começou a acontecer milagres. Começou a acontecer sinais, prodígios e maravilhas. Vê que o meu esforço não valeu para nada. Nós só temos que saber a forma de buscar. Quando eu parei de buscar e só desejei, foi a hora que aconteceu. Mas nós ficamos num desespero tão grande que acabamos não encontrando naquele momento. É lógico que Jesus está vendo o seu sofrimento, é lógico que Ele está vendo a sua busca, mas Ele está esperando você entender que não é por força, não é pela sua força, para que você não se glorie em você. Porque se for pela sua força, depois você vai dizer: ah, eu tive de subir monte e eu busquei muito para ter isso. Aí você vai se gloriar. Agora, como foi eu que me deu? Como que eu vou gloriar em mim? Como que eu vou gloriar? Então eu tenho que glorificar Ele, porque Ele veio e apareceu a mim. Em cumprimento da palavra, aquele que me ama obedecerá às minhas palavras. E eu amo porque me obedece às minhas palavras. E me revelarei a Ele. Pronto. Ele vai se revelar a você. De alguma forma, Ele disse a Moisés: eu me revelo face a face, mas aos outros eu a revelo a eles através de sonhos e visões. Dessa forma, faça prova, você verá que isso acontecerá. A cada um Deus se revela de uma forma. Amém? Louvado seja Jesus. Então ele continua dizendo, lá no verso 14: indignado porque Jesus havia curado no sábado, os líderes das sinagogas disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, vem para ser curada nesse dia e não no sábado. Vem para ser curado nesses outros dias, mas não vem para ser curado no sábado. Olha para vocês verem os mestres da lei indignados, porque Jesus estava curando as pessoas. Quem é mestre da lei? Quem que eram esses mestres da lei? Não eram os pastores daquela época? E ele se indignou por causa disso. Mas olha o que Jesus, com a sabedoria de Deus, disse a eles: hipócritas, acaso cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento e o leva do estábulo para dar-lhe de beber? Ora, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por longos 18 anos, não deveria ser liberta no dia do sábado? Aleluia.
ou este homem, a quem Satanás estava mantendo preso por longos 18 anos, não deveria ser liberto no dia de hoje? Vê que agora Jesus confirmou que o Espírito estava lá, mantendo aquela mulher cativa. Aí eu te pergunto, qual possa ser a sua prisão espiritual? Prisão de mágoa? Prisão de medo? Prisão de falta de perdão? Agora nós aprendemos a orar do jeito certo. O que eu posso estar cativo? Medo? Indecisão? Rebelião? Qual possa ser a minha prisão espiritual? Prisão de enfermidade? Prisão de mentira? Qual possa ser a prisão? Prisão de adultério? Prisão de fornicação? Qual possa ser? Então agora você começa a se libertar. Eu me liberto em nome de Jesus. Eu estou liberto em nome de Jesus. A própria palavra te ensina como orar. E quando você faz do jeito certo, acontece do jeito certo. Tudo que começa errado termina errado, mas tudo que começa certo termina certo. Então, se eu reconheço que tem um espírito causando enfermidade, o que eu tenho que fazer? Mandar ele embora. Por meio de quê? Da palavra, que é quem? Porque se você não cita a palavra, você não traz Jesus à cena. Se você não traz a palavra na sua oração, você não pode trazer Jesus à cena. Por isso que muitos dizem, em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus seja liberto. E não há liberdade, não há cura. Porque está orando com falta de perdão, está orando com falta de sabedoria. Mas quando você fala a palavra orando, é a hora que Jesus vem à cena, porque você está falando Jesus, você está falando a palavra que é Jesus. Então ele dá uma dura nos mestres da lei. Ele diz: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado os seus bois ou seu jumento e o leva do estábulo para dar-lhe de beber? Porque no sábado tinha uma lei que não podia trabalhar. Mas Jesus fez a comparação de dar água ao animal ou levar comida. Isso não é um trabalho, isso é fazer a justiça. Alimentar o faminto no sábado, isso não é um trabalho, isso é praticar a justiça. Curar o enfermo no sábado, isso não é um trabalho, isso é praticar a justiça. Lá no livro de Isaías, ele diz assim: quando você fazer essas coisas, aí sim você gritará por socorro, e ele dirá: aqui estou. Se no meu sábado vocês fazerem o meu anseio e não o anseio de vocês, vocês gritarão por socorro, e eu direi: aqui estou. Assim diz o Senhor. E ele continua dizendo: ora, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por longos 18 anos, não deveria ser liberta no sábado? Amém? A Bíblia diz assim: tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele fazia. O povo se alegrava com o quê? Com todas as maravilhas que ele fazia. Quem não se alegra com a maravilha de Deus? Quem não se alegra com uma pessoa que tem um caroço desaparecer, uma pessoa que sente algo e aquela dor foi embora, ou algo sair daquela pessoa, um espírito?
São milagres, isso é extraordinário. Uma pessoa numa cadeira de roda, levantando e andando, isso são milagres, sinais e prodígios da parte de Deus. Louvado seja Jesus. Lá no livro de João, no capítulo 5, no verso 2, diz assim, aí em Jerusalém, perto da porta das oliveiras, um tanque com 5 entradas ao redor, a qual em hebraico é chamado Betsaida. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Repita comigo assim: um dos que estava ali era paralítico. Havia 38 anos. Amém? 38 anos paralítico. O que esse homem fez para estar naquela situação? E então a palavra continua dizendo: quando ouviu deitado, e sobre que ele estava, que ele vivia naquela situação havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Meu Deus! Jesus era o quê? Um cavaleiro. Jesus disse: o que? Você quer ser curado? O primeiro passo, olha o que Jesus viu, quando ouviu deitado e soube. Então ele foi procurar saber. Então ele soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo. Então Jesus foi procurar saber. Por isso que muitas das vezes nós temos que perguntar: o que está passando com você? Isso vai nos apoiar a saber como orar. Ah, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Você crê? Você quer ficar santo? Agora você e Deus e a sua fé e a minha intercessão por você. Então, procurar saber. E ele continua dizendo: o paralítico disse, primeiro Jesus disse: você quer ser curado? Olha a pergunta que Jesus fez para o paralítico. Vê comigo se o paralítico entendeu o que Jesus falou. O paralítico disse: Senhor, não tem ninguém que me ajuda a entrar no tanque quando as águas é agitada. Vê se uma pergunta bate a outra. Jesus perguntou: você quer ser curado? Mas aquele paralítico não conhecia Jesus, não sabia que ele podia fazer aquilo, não sabia que ele podia ser curado, porque a esperança do paralítico estava no que? No tanque. Porque quando desceu o anjo, a água era agitada, e o primeiro que descia naquele tanque era curado. E sempre quando ele tentava descer, vinha quem? Vinha outro na frente dele e entrava primeiro do que ele, porque ele era paralítico. Ele ia arrastando ali. E olha para você ver, Jesus disse: você quer ser curado? Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando as águas é agitada. Esse homem não entendeu quem estava falando com ele. Mas ele continuou dizendo: enquanto estou tentando, entra outro e chega primeiro do que eu. Mas agora raciocina comigo a resposta de Jesus. Então Jesus lhe disse: levanta, pega a sua cama e anda. Jesus nem discutiu com ele nem entendeu que era Jesus, e nem entendeu porque levantou e andou.
simplesmente a unção. Quando Jesus declarou, a unção desceu. A Bíblia diz que a chuva cai sobre os bons e sobre os maus. Tudo para a glória de Deus. Havia um homem cego e ele disse: Senhor, por que ele nasceu assim? Porque ele pecou, o pai deles pecaram. Jesus disse: nenhum dos dois pecou. Ele nasceu assim para a glória de Deus. Porque quando os olhos dele forem abertos, vai render glória a Deus. Simples assim. E então Jesus disse o quê? Levanta-se, pega a sua cama e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Isto aconteceu em um sábado. Você sabe o mais lindo? Que este homem foi, e era uma festa de Páscoa. E eles encontraram com os mestres da lei, com o sacerdote. E o sacerdote: por que você está carregando a sua cama? Você sabe que não pode carregar a cama, não pode fazer nada no dia de sábado. Ele disse: o homem ali pediu para me levantar e pegar a cama e andar. E eu estou indo embora. E ele: que homem é esse? Quem é esse homem? Aí ele não soube explicar quem que era aquele homem, porque ele não conhecia o homem. E então, deu mais tarde, Jesus foi lá na festa da Páscoa e encontrou este homem. E ele olhou assim para o homem e disse assim: vejo que está são, vá e não peques mais, para que não te sucedam as coisas ainda piores do que estas. Ver, fumar, beber, isso não é pecado. Pecado é não crer na palavra. Isso são atributos do pecado. Fumar vai te levar o quê? Beber vai te levar o quê? Beber vai te levar a você fazer um monte de coisas. Jesus transformou a água em vinho. Beber não é pecado, mas a bebida vai te levar a fazer muitas coisas que desagradam a Deus. Por isso que Paulo diz: não embriagueis com o vinho, que leva o homem à devassidão. Embriagueis com o Espírito Santo. Eu já vi muita gente embriagada com o Espírito Santo. A pessoa não dá conta nem de ficar no pé. A irmã Jéssica me interrompe. A pessoa não consegue. Calambeia. Fica banco mesmo de verdade. Esse é o poder do Espírito. Onde é que o mal tem que ir embora? Amém? Louvado seja Jesus. Olha, lá no livro de Mateus, no capítulo 9, no verso 28, diz assim: quando ele entrou em casa, os cegos aproximaram. E ele lhe perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. A Bíblia fala que havia 2 cegos e Jesus estava passando ali. E então esses cegos disse: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. E a Bíblia fala que Jesus, chegando em casa, esses cegos aproximaram. E Jesus olhando para eles e disse: vocês creem que euzinho aqui, sou capaz de fazer isso? E os cegos disse: sim, Senhor. Agora é a hora de saber se você tem fé ou não. Então os cegos disse o quê? Sim, Senhor, creemos que o Senhor pode abrir os nossos olhos, creemos. Agora eu quero que vocês raciocinem comigo. Jesus passando, e multidões, a Bíblia fala que multidões
andava atrás de Jesus. A Bíblia fala que era trazido todo tipo de enfermos, de endemoniados, todo tipo de pessoas doentes. A Bíblia fala que ele curava a todos que era trazido até ele, a todos. Ele não curava alguns que era trazido até ele, era a todos. Agora imagina comigo esse cego, escutando aquele alvoroço. E então, eles, como é que fazemos para chegar até Jesus? Andando ali no meio daquela multidão, cego. Quando esse cego chegou até a casa de Jesus, imagine a fé que esses cegos não estavam no seu coração. E então Jesus disse: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Por que Jesus disse: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Porque a Bíblia fala, por meio de Isaías, a Bíblia diz assim, ele não tinha beleza ou majestade que nos atraísse a ele, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e humilhado, mas contudo foi da vontade de Deus fazê-lo sofrer. Agora, ele não tinha o quê? Beleza. Ele não tinha o quê? Majestade, que nos atraísse a ele. Por isso que os mestres da lei, quando viram, eles não queriam crer que aquilo era Jesus. Se Jesus entrasse aqui hoje, você não ia conhecer, você mesmo ia olhar: esse aqui é Jesus? Esse homem aqui é Jesus? Não é possível. Eu pensava que ele era um galegão do olho azul. Os mestres da lei estavam esperando o Messias vir, sendo carregado com o rei, com a coroa na cabeça. Por isso que Jesus disse: vocês creem? Agora os cegos não têm que crer. Vocês creem? Sim, Senhor, creemos. Então Jesus impôs as mãos sobre os olhos deles e disse: seja feito segundo a fé de vocês. A Bíblia fala que imediatamente os olhos dos cegos se abriram. Vê que não foi a fé de Jesus, mas foi a fé dos cegos, a autoridade que nós já carregamos dentro de nós. Só que o diabo, ele passa todo o tempo nos enganando, desde o ventre da mãe, dizendo que você não é nada, que esse negócio de ser uma bobagem, esse negócio de ficar aí conversando, falando de Deus, isso, a mente da gente fica errada, os pensamentos errôneos. Mas quando reconhecemos quem somos em Cristo, o mal tem que ir embora, o mal tem que sair. Amém? Louvado seja Jesus. Vocês entenderam? Louvado seja Deus. Qual é o primeiro passo então? O que devemos fazer quando formos orar? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o segundo passo? O segundo passo é declarar a palavra que é Jesus. Reconhecer que o que está mantendo aquela doença ali é um espírito. Porque quando você reconhece que é um espírito, você tira a coberta dele. Agora você que é luz, clareou ele nas trevas. E agora ele tem que ir embora, porque ele não pode ficar na luz. Ele não pode ficar lá. Então agora ele tem que ir. Não interessa se é o espírito do vício, se é o espírito da depressão, não interessa, ele tem
ir, você tem que reconhecer que é um espírito. E quando você reconhece que é um espírito, você tira a coberta dele. Mas quando você fala assim, será que tem um espírito em mim? Não. Isso é conversa. Quanto que tem de mim? Quanto que eu não tenho? Irmãos, o espírito ele aloja em vários lugares, através de uma bactéria, através de uma pequena feridinha, ele está lá mantendo. Espíritos são energias. Essas energias, ela fica fluindo. Eles tomam forma do que eles querem. E eles situam quando nós estamos no erro e no pecado, onde eles querem. Mas ele não pode tirar a nossa vida sem a permissão de Deus. Quando você vê uma pessoa partir, do jeito que for, foi porque o próprio Deus permitiu. O tempo dela chegou. Nada está no domínio do homem, mas está no domínio de Deus. Todas as coisas cooperam para Deus, o bem e o mal. Judas cooperou para Deus. Se Judas não tivesse feito o que ele fez, a palavra não ia ser cumprida. Jesus precisava passar pelo madeiro. Jesus precisava passar pela cruz. Pedro repreende Jesus. Não, Senhor, isso jamais vai acontecer com você. Está atrás de mim, Satanás. Você conhece as coisas deste mundo, mas não conhece as coisas de Deus. Tudo tem que se cumprir o que estava escrito a meu respeito. Vê? Pedro, não, Senhor, isso não vai acontecer com você, não. Você não vai morrer. Ele olhou para Pedro e falou, pronto, não é Pedro, não, é Satanás. Porque se ele conhecesse a minha palavra, ele não estava dizendo isso. Então Jesus a repreende Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás. E assim que nós também devemos reconhecer. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas a Bíblia diz que a nossa luta é contra principados e potestades, espíritos dominadores deste mundo tenebroso das trevas. Então, quando reconhecemos isso, nós temos poder para vencer o mal no nome poderoso do Senhor Jesus. Sem o nome dele nós não podemos fazer nada. Ele disse, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu virei e o farei. Amém? Louvado seja Jesus. Então vamos nos levantar. Vamos então estar orando. Hoje é círculo de oração. Hoje é o dia de colocar as suas petições debaixo da unção. Tem uma unção aqui que está disponível para aqueles que creem. Não interessa qual é a sua causa. Se você crê hoje mesmo, Jesus vai entrar com as providências. Jesus vai enviar anjos lá. O mal vai ter que cair por terra. O mal vai ter que ir embora. O mal vai ter que ser dissipado. A poeira do inimigo vai ter que ser apagada com a chuva. Jesus disse, quem crê em mim, assim como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Amém? Vamos estar orando então e declare de todo o seu coração o milagre de Deus sobre a sua vida. Vamos lá. Sabemos que há prisões espirituais. Quais são essas prisões espirituais? Prisão de mágoa, prisão de medo, prisão de aflição. Seja liberta agora em nome de Jesus. Vamos orar. Prisão de enfermidade, seja liberta agora em nome de Jesus. Qual possa ser essas prisões? Prisão de mentira, seja liberta agora em nome de Jesus. Qual possa ser essas prisões? Uma dor, uma ferida que não quer cicatrizar, seja curada
agora em nome de Jesus. Seja completamente livre de qualquer tipo de enfermidade, Senhor Deus e eterno Pai. Visita agora, meu Pai querido, nesta noite, cada familiar, cada pessoa, meu Pai, que possa estar perturbado, meu Deus, por espíritos malignos, por espíritos que roubam, matam e destroem. Pai querido, tomando esta autoridade gloriosa que há no nome do Senhor Jesus, nós comandamos esses espíritos malignos que saiam agora mesmo, que saiam agora mesmo, que saiam agora mesmo, em nome do Senhor Jesus. Qualquer espírito que tenha atormentado a sua vida de excelência, que tenha atormentado a sua vida na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua saúde, qualquer espírito que tenha atormentado a sua vida de excelência, ouça, Ratsan, sai agora em nome de Jesus, sai das finanças agora em nome de Jesus, sai da vida sentimental agora em nome de Jesus, sai agora em nome do Senhor Jesus. Você que está mantendo essa enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Você que está mantendo esta dor, sai agora em nome de Jesus. Você que está mantendo esta briga neste casamento, sai agora em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus. Sim, ouça, espírito maligno, onde quer que você estiver operando, eu te ordeno que saia agora mesmo, saia agora mesmo, saia agora mesmo em nome de Jesus. Qualquer coisa que Satanás possa ter provocado contra a sua vida de excelência, eu te liberto em nome do Senhor Jesus. Seja liberto em nome do Senhor Jesus, seja completamente livre, Espírito Santo de Deus. Cada órgão danificado, cada órgão danificado no seu sistema, seja curado agora em nome de Jesus. Talvez possa ser um músculo, talvez possa ser um osso, talvez possa ser um órgão. Que órgão? O fígado, o rim, o pulmão, o estômago, qualquer órgão danificado em seu sistema, seja curado agora em nome de Jesus, seja curado agora em nome de Jesus. Seja livre desta dor, seja livre desta enfermidade, seja livre em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, cada órgão danificado, cada órgão danificado em seu sistema, seja curado agora em nome de Jesus, seja curado agora em nome de Jesus, seja livre em nome do Senhor Jesus, seja livre em nome do Senhor Jesus. Prisão de medo, prisão de aflição, prisão de angústia, prisão de depressão, prisão de decepção, prisão de mentira, eu te liberto em nome do Senhor Jesus. Seja livre de qualquer prisão que Satanás possa ter usado para te prender. Em nome do Senhor Jesus, você é declarado curado, você é declarado liberto, você é declarado restaurado, você é declarado livre, 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 em nome do Senhor Jesus. Agora, eu quero que você ore comigo. Quando eu disser assim, qualquer prisão que o inimigo possa ter usado para te prender, seja liberto, você vai dizer bem forte, amém. Estamos combinados? Vamos lá? Qualquer prisão que Satanás possa ter usado para te prender, seja liberto agora em nome de Jesus. Amém. Qualquer prisão que Satanás possa ter usado para te prender, seja liberta agora em nome de Jesus. Talvez possa ser uma prisão na sua vida sentimental, seja liberta agora em nome de Jesus. Talvez possa ser uma prisão na sua vida amorosa, seja liberta agora em nome de Jesus. Talvez possa ser uma prisão na sua vida sentimental, seja livre agora em nome de Jesus. Talvez possa ser uma prisão de enfermidade, seja livre agora em nome de Jesus. Qual possa ser essa enfermidade? Dores de cabeça, seja livre agora em nome de Jesus. Talvez possa ser problema no rim, problema no fígado, gordura no fígado, seja curado agora em nome de Jesus. Talvez possa ser
cabeça, no seu cérebro, nos seus neurônios, seja curada agora em nome de Jesus. Qualquer visão turva, qualquer visão embaçada, eu te liberto em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja completamente restaurado em nome de Jesus. Qualquer espírito que Satanás possa ter influenciado para atacar o seu casamento, seja liberto agora em nome de Jesus. Seja completamente livre, livre, livre em nome do Senhor Jesus. Agora começa a liberar perdão. Diga: Senhor, eu apresento as minhas causas diante de Ti. Se houver algo que eu tenho feito que desagradou ao Senhor, eu te peço perdão em nome de Jesus. Limpa minha ficha diante de Deus, para que Satanás não venha achar nenhuma base legal para querer me condenar ou me acusar. E assim eu serei completamente livre, livre para te adorar, livre para trabalhar para o teu reino. Eu sei, Senhor, não rejeita oração. Eu sei que o Senhor não está com a mão encolhida para que não possa me abençoar. Eu tenho certeza que eu estou curado, que eu estou liberto, que eu estou restaurado, em nome do Senhor Jesus. Diga-se agora: opressão, decepção, depressão, sai da minha vida, sai da minha família, em nome do Senhor Jesus. Neurosismo, mágoa, infidelidade, sai da minha vida, sai da minha família, sai do meu lar, em nome do Senhor Jesus. Espírito de ocultismo, sai da minha família, sai da minha casa, sai do meu lar, em nome do Senhor Jesus. Espírito de Maria Blanca, espírito do preto velho, espírito tranca-rua, tranca tudo, 7 cadeados, 7 escamas, sai da minha família, sai da minha vida, sai do meu lar em nome do Senhor Jesus. Espírito do acidente, sai agora da minha vida, sai agora da minha família, sai agora do meu lar. Espírito da mentira, sai agora da minha família, sai agora do meu lar, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito do lesbianismo, todo espírito do homossexual, saia da minha família, saia do meu lar, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito da rebelião, da contenda, da decepção, saia da minha vida, saia da minha família, em nome do Senhor Jesus. Espírito de Deus, entrego a minha vida nas tuas mãos. Faça de mim um guerreiro, conhecedor da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Assim oramos e assim declaramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. E assim, meus irmãos, nós encerramos este culto para a glória de Deus. Eu vou estar aqui orando em particular. Quem quiser receber oração, depois só vem aqui na frente que eu estarei orando, tá bom? Mas é isso aí. Viva na palavra, anda na palavra, fale na palavra, expresse a palavra. Quando você faz isso, você está andando com Jesus e Jesus está andando com você. Ah, mas eu não tenho conhecimento da palavra. Estude ela. Ah, mas eu não sei ler. Tem um monte de aplicativo que lê para você. Você tem que até bem pelo ouvir a palavra de Deus. Você ouve e você aprende. Amém? Então fica na paz do Senhor Jesus. Tenha uma boa noite.
Que Deus abençoe você ricamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.